Imagine um mundo onde a energia é tão abundante que contas de luz, combustíveis fósseis e apagões se tornariam coisas do passado. Uma realidade onde cada cidade, cada indústria e cada lar teria acesso à eletricidade praticamente gratuita, sem depender de carvão, petróleo ou gás natural. Parece uma utopia, mas essa possibilidade já está ao nosso alcance, ao menos em teoria. A busca por uma fonte de energia verdadeiramente ilimitada tem sido um dos maiores desafios da humanidade. Durante décadas, a fusão nuclear foi apontada como a solução definitiva, capaz de reproduzir o processo que alimenta o Sol e fornecer energia limpa e ininterrupta. Outras ideias, como a misteriosa energia de ponto zero, sugerem que poderíamos extrair eletricidade diretamente do vácuo quântico. Se conseguíssemos dominar qualquer uma dessas tecnologias, daríamos um salto sem precedentes em nossa evolução. Mas se essas soluções parecem tão revolucionárias, por que ainda não as utilizamos? O que está nos impedindo de alcançar esse futuro? Neste vídeo, vamos explorar as promessas dessas fontes de energia, os desafios técnicos e políticos que ainda nos prendem ao passado e o mais importante, como podemos finalmente superar essa última barreira. A promessa da energia ilimitada. Desde que os humanos aprenderam a dominar o fogo, a busca por novas fontes de energia tem impulsionado o progresso da civilização. Da lenha ao carvão, do petróleo à eletricidade, cada avanço energético trouxe consigo revoluções tecnológicas e sociais. Mas, apesar de todas essas inovações, nossa dependência de recursos finitos sempre limitou o nosso crescimento. E se houvesse uma alternativa capaz de fornecer energia praticamente infinita, sem emissões de carbono e sem o risco de esgotamento? Essa possibilidade não é apenas um sonho distante, ela está sendo ativamente pesquisada em laboratórios ao redor do mundo. A fusão nuclear, por exemplo, é considerada a forma definitiva de geração de energia. Diferente da fissão nuclear, que divide átomos e gera resíduos radioativos, a fusão imita o processo que ocorre no interior do Sol, unindo átomos de hidrogênio para liberar quantidades imensas de energia. Se conseguirmos controlá-la de forma eficiente, poderemos alimentar o planeta por milhares de anos com um combustível praticamente inesgotável, o hidrogênio extraído da água do mar. Outra ideia ainda mais ousada vem da física quântica, a energia de ponto zero. De acordo com algumas interpretações teóricas, o vácuo quântico, o espaço aparentemente vazio ao nosso redor, possui uma quantidade inimaginável de energia latente. Se fosse possível extrair essa energia de maneira controlada, teríamos uma fonte que não exigiria combustíveis e que poderia fornecer eletricidade sem interrupções. No entanto, essa tecnologia ainda permanece no campo das especulações científicas. Seja através da fusão nuclear ou da energia de ponto zero, a promessa é clara: uma nova era energética, livre das limitações dos combustíveis fósseis. Mas então, se essas ideias já estão sendo estudadas há décadas, por que ainda não colhemos os benefícios? A resposta está nos desafios que tornam essa conquista tão difícil, barreiras tecnológicas que precisamos superar antes de transformar essas promessas em realidade. Os desafios técnicos. Se a fusão nuclear e a energia de ponto zero prometem tanto, por que ainda não estamos vivendo nessa nova era energética? A resposta está nos desafios colossais que a ciência e a engenharia precisam superar. Criar uma fonte de energia ilimitada não é apenas uma questão de teoria, é uma batalha contra os limites da tecnologia atual. No caso da fusão nuclear, o problema central é replicar, aqui na Terra, as condições extremas do interior do Sol. No núcleo solar, temperaturas de milhões de graus Celsius e pressões descomunais permitem que átomos de hidrogênio se fundam, liberando uma quantidade gigantesca de energia. Tentar recriar esse ambiente em um laboratório exige desafios monumentais. Os reatores de fusão mais promissores, como os tokamaks e Stellarator, utilizam campos magnéticos para conter um plasma superaquecido, uma nuvem de partículas a mais de 100 milhões de graus Celsius. No entanto, manter esse plasma estável é incrivelmente difícil. Pequenas instabilidades podem fazer com que o reator perca controle, interrompendo a reação antes que ela gere mais energia do que consome. Esse é o maior obstáculo. Até agora, nenhum experimento conseguiu produzir energia líquida positiva, ou seja, mais energia do que foi gasta para iniciar e manter a fusão. Outro problema crítico está nos materiais.
As estruturas desses reatores precisam suportar temperaturas e radiações extremas sem se desgastar rapidamente. Os melhores materiais conhecidos hoje ainda não são resistentes o suficiente para operar por décadas sem precisar de manutenção frequente, e qualquer reparo em uma máquina tão complexa é um enorme desafio técnico e financeiro. Já a energia de ponto zero enfrenta barreiras ainda mais profundas. Embora a teoria preveja que o vácuo quântico contém energia residual, ainda não há um método comprovado para extrair essa energia de forma controlada. Algumas propostas, como o efeito Casimir, sugerem que variações na estrutura do espaço podem ser exploradas para extrair eletricidade, mas nenhuma experiência prática demonstrou viabilidade até o momento. Com tantas dificuldades, fica claro que transformar essas ideias em realidade exigirá não apenas avanços científicos, mas também investimentos massivos e mudanças estratégicas. No entanto, mesmo que superemos os desafios técnicos, ainda existe outro obstáculo: os interesses econômicos e políticos que podem dificultar a adoção dessas tecnologias revolucionárias. Os obstáculos políticos e econômicos. Mesmo que a humanidade consiga superar os desafios técnicos da fusão nuclear e da energia de ponto zero, ainda existe uma barreira igualmente complexa: os interesses políticos e econômicos. Como qualquer tecnologia revolucionária, a transição para uma nova matriz energética não acontece apenas por questões científicas, mas também por dinâmicas de poder e influência global. O setor energético movimenta trilhões de dólares anualmente. Grandes corporações petrolíferas e países cujas economias dependem da exportação de combustíveis fósseis não têm interesse em perder sua principal fonte de riqueza. Afinal, uma tecnologia que tornasse a energia praticamente gratuita desestabilizaria mercados inteiros, reduzindo o valor do petróleo, gás e carvão a quase nada. Não é difícil imaginar a resistência dessas indústrias em permitir essa mudança sem lutar para manter seu domínio. Além disso, a infraestrutura energética global foi construída ao longo de mais de um século e está profundamente enraizada em políticas governamentais. Substituí-la exigiria investimentos bilionários, sem falar na resistência burocrática. Muitos países dependem de subsídios para manter o sistema atual, e abandonar essa estrutura significaria enfrentar crises políticas internas. No caso da fusão nuclear, outro desafio é o custo. Projetos como o ITER, um dos maiores reatores experimentais do mundo, já consumiram mais de 20 bilhões de dólares e ainda estão longe de fornecer energia comercialmente viável. Investimentos de longo prazo são necessários, mas poucos governos e empresas privadas estão dispostos a arriscar tanto capital em uma tecnologia que ainda não demonstrou retorno imediato. Por fim, há um fator estratégico: controle e monopólio. Quem dominar a energia ilimitada controlará o futuro da economia global. Por essa razão, muitas pesquisas nessa área são feitas sob sigilo ou restrições militares. Com tantos obstáculos, surge uma questão inevitável: existe alguma saída? O que está sendo feito para superar essas barreiras e tornar essa tecnologia uma realidade? O que está sendo feito para superar esses obstáculos? Apesar das barreiras técnicas, econômicas e políticas, cientistas, engenheiros e empreendedores ao redor do mundo estão trabalhando incansavelmente para transformar a promessa da energia ilimitada em realidade. Projetos ambiciosos, novas abordagens tecnológicas e um crescente interesse do setor privado indicam que estamos cada vez mais próximos de superar esses desafios. Na área da fusão nuclear, iniciativas inovadoras estão surgindo. Além do megaprojeto ITER, que busca demonstrar a viabilidade da fusão em larga escala, empresas privadas como Helion Energy, Commonwealth Fusion Systems e Tokamak Energy estão desenvolvendo reatores mais compactos e eficientes, utilizando novos tipos de confinamento magnético e inteligência artificial para estabilizar o plasma. Algumas dessas empresas prometem gerar eletricidade a partir da fusão já na próxima década. Outra estratégia é o uso de lasers superpoderosos, como os utilizados pelo NIF, National Ignition Facility, que em 2022 conseguiu pela primeira vez produzir um pequeno excedente de energia em uma reação de fusão. Embora ainda estejamos longe de um reator comercial, esse experimento provou que é possível obter energia líquida positiva. No campo da energia de ponto zero, a situação é mais desafiadora. Alguns cientistas acreditam que precisamos de uma nova revolução na física para entender como extrair essa energia de maneira prática. No entanto, pesquisas sobre o vácuo quântico continuam avançando, e algumas ideias futuristas,
como a exploração da energia do espaço profundo, podem trazer descobertas inesperadas. Além da ciência, há um movimento crescente para democratizar a energia. Organizações de pesquisa e iniciativas de código aberto estão promovendo colaborações globais, permitindo que mais cientistas e engenheiros tenham acesso aos dados necessários para acelerar os avanços. Quanto mais transparente for o desenvolvimento dessas tecnologias, menor será o risco de que monopólios ou interesses políticos atrasem sua implementação. A boa notícia é que, apesar das dificuldades, a busca pela energia ilimitada nunca foi tão intensa. Mas a grande questão permanece: quando essa revolução energética finalmente chegará? Estamos a décadas de distância ou mais próximos do que imaginamos? O futuro da energia, como isso pode mudar o mundo? Se conseguirmos superar todas as barreiras e finalmente dominar uma fonte de energia praticamente infinita, o impacto na sociedade será profundo e irreversível. Estamos falando de uma transformação tão grande quanto a Revolução Industrial ou a chegada da eletricidade, mas em uma escala global e com efeitos ainda mais abrangentes. O primeiro impacto seria econômico. O custo da energia cairia drasticamente, tornando-a acessível a todas as regiões do planeta. Países que hoje sofrem com apagões constantes ou dependem da importação de combustíveis fósseis poderiam se tornar autossuficientes. Empresas teriam custos operacionais reduzidos, o que estimularia a inovação e a criação de novas indústrias. Outro efeito seria ambiental. A energia ilimitada tornaria obsoletos os combustíveis fósseis, reduzindo drasticamente as emissões de gases do efeito estufa. O aquecimento global poderia ser desacelerado ou até revertido, e ecossistemas inteiros seriam preservados da destruição causada pela mineração e extração de petróleo. Além disso, a abundância energética abriria novas possibilidades tecnológicas. Imagine usinas de dessalinização transformando água do mar em água potável sem custo elevado, eliminando crises hídricas em todo o mundo. Ou então fazendas verticais gigantescas, produzindo alimentos em escala massiva sem depender de estações do ano ou terras férteis. E a exploração espacial? Com energia de sobra, a colonização de outros planetas se tornaria viável. Viagens interplanetárias deixariam de ser proibitivamente caras, e bases lunares ou em Marte poderiam operar de forma sustentável. Algumas teorias sugerem que, com energia suficiente, poderíamos até construir megaestruturas como esferas de Dyson, capazes de capturar toda a energia de uma estrela. No entanto, como toda grande mudança, essa revolução traria desafios. Quem controlaria essa nova energia? Ela seria democratizada ou monopolizada por poucos? Como evitar que seja usada para fins destrutivos? Essas questões serão cruciais na transição para um futuro energético abundante. Mas uma coisa é certa, estamos diante da maior oportunidade da história para redefinir os rumos da civilização. A busca por uma fonte de energia praticamente infinita é uma das maiores jornadas da humanidade. Superamos desafios impossíveis no passado, dominamos o fogo, domesticamos a eletricidade e dividimos o átomo. Agora, estamos diante do próximo grande salto, mas ainda restam obstáculos a serem vencidos. A tecnologia avança a passos largos, e o interesse global na fusão nuclear e em novas formas de geração energética nunca foi tão alto. Os desafios políticos e econômicos são complexos, mas a história nos mostra que grandes revoluções tecnológicas sempre encontram um caminho. Se conseguirmos superar esse último obstáculo, a humanidade poderá entrar em uma nova era de progresso sem precedentes. O futuro da energia está sendo escrito agora. As decisões que tomamos hoje definirão se essa revolução chegará dentro de algumas décadas ou se ainda levará séculos. Mas uma coisa é certa, a corrida pela energia ilimitada já começou. O que você acha? Acredita que veremos a energia ilimitada em nosso tempo de vida? Deixe sua opinião nos comentários.